Fala galera, tudo bem com vocês? Então, dando continuidade ao nosso conteúdo de clínica médica, né? Na última aula a gente começou a falar sobre o sistema cardiológico, a gente falou sobre um pouquinho dos componentes do sistema circulatório, cardiológico, a gente falou sobre o coração, sobre artérias, sobre as veias, os capilares. E hoje então a gente vai começar a falar sobre as comorbidades, né? Sobre as doenças que podem ser causadas com as alterações desse sistema circulatório, tá, pessoal? Então a gente vai começar então falando sobre hipertensão arterial sistêmica. Eu gostaria que vocês acompanhassem esse vídeo aula com o slide que eu mandei para vocês, tá? Porque tem bastante coisa escrita nesse slide, bastante textinho legal, que são textinhos curtos e que trazem bastante conhecimento, bem resumido, tá? Mas que vai gerar um grande conhecimento para vocês, tá? Então a gente vai começar a falar sobre hipertensão arterial sistêmica. A sigla é HAS, a gente costuma falar HAS, H-A-S, tá? E também famosa como pressão alta, né? Todo mundo conhece alguém que tem pressão alta, todo mundo já ouviu falar em pressão alta, e hoje a gente vai falar um pouquinho mais aprofundado sobre o que é a pressão alta, né? Eu já começo de imediato falando com vocês. Hipertensão arterial sistêmica, o nome já fala, pressão arterial, vem de artéria. Então é a pressão que o sangue faz sobre as paredes da artéria. Então a gente sempre tem que pensar sistema circulatório na artéria, o nome já fala, hipertensão arterial, tá? Que isso fique claro. A definição, então, de pressão alta, né, da hipertensão arterial sistêmica, é uma condição clínica, né, por isso a gente está vendo dentro de clínica médica, multifatorial. O que significa multifatorial? Tá até em negrito no slide para vocês, que eu estou acompanhando aqui junto, para ficar na ordem certinha. Multifatorial significa que são vários fatores, então ela tem diversas causas. Pode ser causada por uma alteração renal, né, nos rins, pode ser causada por uma alteração no coração, né, cardiológica. Então, é uma alteração multifatorial. Ela é caracterizada pelos níveis elevados, sustentados e persistentes da pressão alta. Ou seja, é quando a minha pressão está sempre alta. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes a gente tem um pico de pressão alta. Por exemplo, a gente tem um pico de estresse, né? Acontece uma situação de vulnerabilidade, de irritabilidade e a gente tem a pressão um pouquinho mais elevada. Eu não posso considerar que aquilo é um quadro de hipertensão arterial sistêmica. Aquilo foi um pico, mas que quando passar, a minha pressão vai normalizar. Quando eu falo que o paciente ele tem a pressão alta, é aquele paciente que ele faz uso de medicação contínua, ou seja, ele toma medicação todos os dias, né, para aquela pressão ficar controlada. Então, assim, às vezes, eu já tive uma pressão alta, a minha pressão mesmo, Lorena, tá, professora Lorena, minha pressão é muito baixa, eu tenho um quadro de hipotensão. Minha pressão normalmente é sempre 9/6, né? A gente fala 90/60, nós profissionais da saúde. Então, às vezes, quando me dá um pico de estresse, que eu fico muito estressada, acontece uma situação muito tensa, a minha pressão já chegou a 14/10, que pra mim, que sou uma paciente, né, que tenho a pressão sempre baixa, pra mim foi um pico hipertensivo, então eu não sou hipertensa. Eu tive um dia um quadro isolado de pressão alta, tá? Então, quando eu falo que eu tenho pressão alta, é aquele paciente que está sempre com a pressão alta. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso lá nos diagnósticos, tá? Como que a gente faz o diagnóstico. Ela frequentemente é associada a distúrbios, né, de órgãos, por isso é uma multifatorial que eu falei com vocês, então pode estar associada a alteração nos rins, alteração no coração, aos vasos sanguíneos e até mesmo a uma questão cerebral, né? Uma questão de glândulas também, né, hormonal, então tudo isso pode interferir para que a gente tenha uma pressão alta. Normalmente, né, pode causar algumas complicações se não tratada também, tá? A hipertensão é uma doença crônica, uma doença a longo prazo. Lembra quando eu falei com vocês a diferença de agudo e crônico? A pressão é uma doença caracterizada como crônica, a longo prazo, tá? Ela acontece quando os valores da pressão arterial, elas superam o valor de 140/90, tá? Quando a gente procura na literatura, a gente consegue achar várias tabelas com valores diferentes, né? Dos graus, dos estágios da pressão arterial.
Hoje, na literatura mais recente, a gente considera uma pressão de 140/90, ou seja, 14/9, como é mais falado, mais conhecido, ou uma pessoa que já está com uma pressão limítrofe, né? Já é uma pressão alta, já é um paciente que provavelmente, se não cuidar, se não fazer, né, as formas de prevenção, vai começar a tomar uma medicação de uso contínuo. Só que, gente, lembrando, isso vai variar de paciente para paciente. Às vezes uma pressão de 14/9 para uma pessoa vai ser uma pressão basal, né, já é a pressão habitual da pessoa, e para uma outra pessoa que sempre teve a pressão baixa, tem uma pressão dessa, já é considerada uma pressão alta. Mas a gente vai ver na tabelinha como que a gente classifica isso, tá? Um pouquinho mais pra frente. A pressão alta faz com que o coração tenha que exercer um esforço maior para bombear sangue para o corpo inteiro. Então, assim, lembrando lá da fisiologia do coração, né? O sangue tem que circular por todo o corpo. O sangue sai do coração, lembra lá? Pela artéria aorta, que é a maior artéria do nosso corpo. Então, quando ele sai lá do nosso ventrículo esquerdo, né, passa pelo nosso lado esquerdo do coração e vai para a artéria aorta, ele tem que ir com uma pressão muito grande. É uma pressão para esse sangue conseguir atingir todos os vasos. Lembra, o sangue oxigenado sai do coração pelas artérias para ir em todo o corpo e retorna pelas veias. Na hora de retornar não tem pressão, porque ele retorna pelas veias. Mas na hora de ir para a periferia, para o corpo todo, para o sistema do corpo inteiro, ele vai com uma pressão muito alta. Normalmente, quando o paciente tem uma pressão alta, significa que o coração está exercendo uma força muito maior para esse sangue conseguir sair do coração. Pode ser por várias causas. Às vezes as artérias estão com muita parede com as paredes com arteriosclerose, né? Quando tem gordura nas paredes, por exemplo, o coração tem que fazer uma força maior para esse sangue conseguir passar por uma espessura menor. Dando um exemplo, eu tenho um vaso desse tamanho, um vaso vamos supor, tá, gente? Falando de uma maneira muito chula, um vaso de 2 centímetros. Então, o sangue tem aquela pressão para passar em 2 centímetros. Por exemplo, se eu tenho uma placa de gordura ali, se eu tenho um paciente, né, que tem um quadro de gordura nos vasos, né, ele tem o colesterol muito alto, né, tá lá com os triglicerídeos muito alto, ele pode ter uma placa dentro da artéria. Então o sangue vai ter um espaço muito menor para passar. De 2 centímetros ele passa, por exemplo, para 1,5 centímetros. Então o coração ele tem que bombear mais forte, fazer uma força muito maior para esse sangue conseguir passar na mesma quantidade para chegar em todas as partes do corpo, tá? A pressão alta, né, ele é um dos principais fatores, né, para AVC, infarto agudo do miocárdio, parada cardiorrespiratória, né? Até muitos alunos perguntam e têm dúvida. Ah, professora, o paciente com uma pressão alta, ele pode ter uma parada cardíaca? Ele pode ter uma parada cardíaca, porque está diretamente relacionado com o funcionamento do coração. Ele pode ter um AVC, um acidente vascular cerebral? Ele pode ter. É uma das complicações que a gente pode ter, tá? De acordo com o valor da pressão arterial. Resumindo, né, de uma maneira, eu tenho um desenho bem legal para vocês ali falando sobre a medição, né, da força aplicada nas paredes da artéria. Então, pressão alta é realmente a pressão exercida pelo sangue nas paredes da artéria, tá? É a medida da força aplicada contra as paredes da artéria, somente a artéria, o nome já fala, arterial. A pressão é determinada pela força e quantidade de sangue bombeado pelo tamanho e flexibilidade das artérias. As artérias são vasos que são bastante flexíveis. Elas esticam. Por quê? Exatamente por causa dessa pressão. Só que às vezes ela chega no limite máximo de elasticidade e ainda assim não consegue bombear todo o sangue. É aí que a gente tem as complicações, né, de acordo com a pressão arterial. A classificação da hipertensão, então, a gente tem vários estágios, né? Ela pode ser dividida no estágio de acordo com o nível, né, com o valor que esse paciente tem apresentado da pressão, tá? E aí, de acordo com o nosso grau, nosso estágio da pressão alta, a gente tem também uma maior condição, uma maior chance de ter uma complicação, né? Então, de ter um AVC, de ter um infarto, né? Uma parada e diversas outras complicações, né? Inclusive, a gente tem uma associação muito grande, né, da pressão arterial com o funcionamento dos rins. Então, muitos pacientes, às vezes, que têm insuficiência renal crônica, insuficiência renal aguda, né, até pacientes que têm que fazer hemodiálise, diálise peritoneal, tem muita associação com a pressão,
tá, gente? A classificação, então, a gente tem a pressão ótima, né, que hoje a gente chama, tem até alguns estudos que mudam esses valores, mas essa tabela que eu trouxe para vocês é uma das tabelas mais atualizadas, tá? Então, uma pressão ótima é abaixo de 12 por 8, tá? Ou 120 por 80. Só para falar para vocês uma coisa, a gente sempre chama de pressão sistólica e diastólica esses valores, né? 120 por 80. Então a sistólica sempre vai ser o valor mais alto e a diastólica o valor mais baixo, tá? Então às vezes acontece do paciente falar assim: "Ah, o que é a pressão 120 por 80?" É a pressão 12 por 8. Nós profissionais da saúde, a gente usa a nomenclatura sempre em centena, né? A gente fala 120 por 80, sempre um número completo. Mas para os pacientes a gente vai falar o número que ele está habituado a escutar. A gente tem que adequar a nossa linguagem para falar para que as pessoas entendam, tá? Então vai ser 12 por 8. A pressão normal, abaixo de 130 por 85, então vai ser 13 por 8. Uma pressão limítrofe, é aquela ali que a gente pode chegar no máximo, senão a gente já tem um estágio de hipertensão, né? Por enquanto tá tudo normal. Então é limítrofe de 130 a 139, ou seja, de 13 a 13 por 9, né, até 85 por 99. Para o paciente a gente vai falar qual que é o limite? 13 por 9. Passou disso a gente já tem que cuidar, tá? Aí, quando eu passo de 140 por 90, ou seja, 14 por 9, eu já vou considerar esse paciente com hipertensão estágio 1. Ou seja, aquela pressão que está sempre mantendo 14 por 9, 14 por 9. Eu medi mais de 5 vezes. Ele já veio no consultório, ou no hospital, ou em qualquer lugar que seja, na farmácia do bairro. E ele aferiu essa pressão, né? Porque a gente fala aferir, não medir. Ele aferiu essa pressão mais de 5 vezes, mais de 3 vezes e está mantendo. Ou seja, não foi um caso isolado. Esse paciente já tem um problema na pressão dele. Então, a gente vai considerar essa pressão já hipertensão estágio 1. Deixa eu só arrumar aqui porque tá levando. Já arrumei, problema técnico resolvido. Gente, então agora falando sobre os fatores de risco, né? O que pode levar, né, a gente desenvolver uma pressão arterial sistêmica? Normalmente a gente associa muito aos hábitos de vida, né? Então, o que está associado? Consumo de cigarro, né? O fumo, que a gente chama de tabagismo, tá muito relacionado com a pressão alta. Etilismo, né? Consumo de bebida alcoólica em excesso, está muito relacionado também ao desenvolvimento da pressão arterial sistêmica. Obesidade está bastante associado. A gente tem que pensar que a superfície corpórea está diretamente relacionada. Se a gente tem uma pessoa com uma estatura normal, peso ideal, o coração tem que fazer muito menos força para bombear todo o sangue, né? As artérias não tem que ser tão elásticas assim. Se eu tenho um paciente obeso, meu coração tem que fazer mais força, então eu tenho que cuidar com a pressão arterial. Eu não estou dizendo que todo paciente obeso vai ter problemas de pressão, mas eu estou falando que pode ser um fator de risco, tá? Que fique claro. Consumo de sal, né? Sódio, né? A gente tá até habituado à indústria, né? Alimentícia vem mudando bastante as receitas, né? Porque a gente tem bastante sódio nos alimentos industrializados, né? Hambúrgueres, fast food, aqueles embutidos, né? Linguiça, presunto, etc. E eles têm tentado mudar, porque os nossos hábitos de vida têm mudado, com a nossa vida corrida, a gente tem consumido cada vez mais alimentos prontos, né? E a gente cada dia tem um número maior de pacientes hipertensos, né? Por que antigamente não tinha tanto e por que esse número tem aumentado? Por que o número de pacientes também obesos tem aumentado? A nossa vida, a nossa rotina, cada vez a gente utiliza mais alimentos, né? Antigamente o pessoal plantava os próprios alimentos, o pessoal fazia as próprias comidas, até pão, né? As pessoas faziam pão de queijo, broas, bolos, que era muito mais saudável do que consumir, por exemplo, hoje um hambúrguer, um McDonald's. A gente sabe que é uma delícia, né? Mas tem bastante sódio. Então a alimentação é um grande fator de risco, tá? A gente tem que cuidar. Níveis altos de colesterol, que também está associado com a alimentação, né?
Então tem que cuidar com os triglicerídeos, né? Com o colesterol bom, com o colesterol ruim, tem que estar sempre balanceado. O HDL e o LDL, né? Que é assunto de outra aula, né? Que é o colesterol, tem que estar sempre balanceado. O colesterol bom tem que estar no nível bom e o colesterol ruim tem que estar no nível baixo, né? Então tem que ter esse balanço ali. Os triglicerídeos também, né? Vocês viram lá nos valores lá quando vocês fizeram a disciplina de exames laboratoriais, né? Mas futuramente a gente vai voltar a falar em colesterol, tá? Mas interfere bastante, tá? Nível de colesterol com pressão alta. Falta de atividade física, né? O sedentarismo interfere muito também, né? Então a gente tem que praticar atividade física, é difícil, dá preguiça, né? Principalmente nesse friozinho, mas a gente precisa cuidar do nosso corpo, né, gente? É bem complicado esse assunto, mas a gente precisa. Diabetes pode ser um fator de risco para pressão alta, tá? Ela puxa, é uma doença associada a outra. Então, quando o paciente tem diabetes, ele provavelmente pode também desenvolver a pressão alta. Então, tem que cuidar, tem que cuidar. Sono inadequado, né? A insônia também pode ser um fator de risco, pico de estresse, né? Quando eu falo em estresse, gente, eu falo que é aquele estresse contínuo, crônico, né? Não é um pico de estresse que eu tive um dia, né? Vai ser um estresse crônico, aquela situação em que eu estou estressado, né? E esse estresse não passa. Não é uma situação que eu fico estressado agora e daqui a pouco passa. É aquele estresse que a gente já considera uma comorbidade, né? O estresse, a ansiedade, né? A depressão. Quais são os sintomas, né? Como é que eu posso desconfiar que o paciente está com uma pressão elevada? O que ele pode apresentar de sintoma pra gente? Ele pode apresentar dor de cabeça, né? Dor na nuca, dor na cabeça em geral, sem motivos, né? Visão embaçada, visão turva, zumbido no ouvido. Às vezes o paciente chega no hospital pra gente ou no posto com queixa de que tá escutando um zumbido como se fosse um mosquitinho, mas não tem mosquitinho. Dor no peito, né? Às vezes até é confundido, né? O pico de pressão alta com infarto, né, que é um paciente que vai estar com uma pressão mais elevada, então ele pode sentir dor no peito, pode sentir fraqueza, né, aquele paciente que está mais fraco, está se alimentando super bem, não tem nenhum outro problema de saúde, mas está apresentando fraqueza, né, desânimo, tontura, um paciente que pode estar apresentando tontura frequentemente, sangramento nasal, então ele vai ter um episódio de epistaxe, né? Então ele pode ter um sangramento nasal, pode ser uma das causas, e diante desses sintomas ele pode estar procurando um serviço médico e então após, né, a anamnese, consultas, ele ser diagnosticado com pressão alta. O diagnóstico da pressão eu não faço de imediato, então o diagnóstico da pressão eu preciso, né, fazer a aferição da pressão arterial mais que uma vez, né, para eu ter a certeza que aquele valor de pressão não é isolado, não é somente naquela situação. Então eu vou aferir essa pressão de acordo com os protocolos, né? Existem protocolos estaduais e municipais onde a gente afere a pressão no posto de saúde durante 5 vezes em horários diferentes e em dias diferentes, pra gente ver se essa pressão às vezes também não tá só se alterando no período da manhã ou no período da tarde, né, no período noturno. Então é um paciente que ele vai fazer, né, a aferição da pressão mais que uma vez, tá? E eu vou associar isso com o histórico clínico, com os sintomas. Então não é assim, o paciente vai uma vez, ele tá com a pressão alta, ele já começa a tomar medicação. Não, eu preciso formular um diagnóstico, tá? Então eu tenho que aferir essa pressão mais do que uma vez para eu ter a certeza que aquela pressão não é um caso isolado, tá? O paciente não é considerado por apresentar apenas um episódio, ele tem que apresentar mais do que um episódio. Tá claro isso, né? Muito claro? Qual que é o tratamento, né, para pressão alta? Porque a pressão alta ela é uma doença muito comum, mas ela também tem um tratamento muito tranquilo. É um tratamento com bastante eficácia, né? Os pacientes que tratam direitinho, eles conseguem controlar muito bem essa pressão. Tanto que acontece muito, assim, vocês vão ver quando vocês forem trabalhar, né? Que às vezes quando a gente está conversando com o paciente, a gente vai e pergunta, fazendo anamnese, né? Ô, seu fulano, tudo bem? Como é que você tá? E faz toda a anamnese, pergunta sobre tudo. O senhor o senhor tem algum problema de saúde? Aí ele sempre vai responder assim, não, minha pressão é controlada. Que a gente pergunta, o senhor tem pressão alta? E ele sempre fala, não, minha pressão é bem controlada. Então é um paciente que ele tem a pressão alta, mas ele controla com medicação. Então ele é hipertenso, ele tem a hipertensão, a gente considera ele um paciente hipertenso.
Mas eles sempre acham que pelo fato de estar tomando as medicações e a pressão está controlada, que ele não tem mais a doença. Então a pergunta ideal é sempre assim: o senhor faz uso de alguma medicação para pressão? Né? Então ele vai responder pra gente: faço, eu tomo losartana, eu tomo clorana, né? Hidroclorotiazida, que é a mesma coisa que clorana. Daí a gente já vai saber, ó, é um paciente hipertenso. Porque se a gente pergunta: o senhor tem pressão alta? A maioria vai responder: não tenho não, porque minha pressão é controlada, eu tomo a medicação certinha, né? Então a gente tem que cuidar com isso também. A pressão alta ela não tem cura, mas ela tem tratamento, e o tratamento é de bastante eficácia, né? As medicações elas têm bastante significado, então o paciente tomando a medicação certinha, no horário certinho, ele vai conseguir controlar muito bem, tá? E prevenir várias complicações, tá? O tratamento normalmente é feito com medicações, alimentação mais saudável, mudança dos hábitos, né? Uma vida mais saudável, né? Fazer atividade física, comer bem, alimentar bem, evitar alimentos gordurosos, industrializados, evitar sódio, né? Então a gente vai conseguir um tratamento mais eficaz para esse paciente. O SUS fornece todas as medicações necessárias, né? Cada tipo de paciente vai tomar uma medicação diferente. Não é porque eu tenho pressão alta, meu colega tem pressão alta, você de casa tem pressão alta, que a gente vai tomar as mesmas medicações. Existem várias medicações que a indústria farmacêutica disponibiliza, né? A medicação associada, vasodilatador, né? Porque se eu tenho uma pressão alta, eu às vezes vou usar uma medicação que dilata meu vaso. Ele vai aumentar, né, o diâmetro do meu vaso, ou seja, da minha artéria. Então é uma medicação que é vasodilatadora, né? Outros pacientes vai tomar outro tipo de medicação. Então a gente tem um infinito de medicações. Eu coloquei alguns nomes para vocês já irem habituando, que é das medicações mais comuns, mais utilizadas. Então a gente tem Ara2, Atenolol, o clorana, né, que é hidroclorotiazida, losartana, Concorde, Iovan, Caverdilol, furosemida, enalapril. Então são milhões de medicações que eu coloquei para vocês já irem se habituando. Que são medicações que a gente faz na clínica médica todos os dias. A gente tem um alto número de pacientes que fazem uso de medicação contínua, então é pra gente já ir se habituando, tá? Não é pra decorar, mas é pra vocês já saberem as medicações mais comuns que a gente usa na clínica, tá, pessoal? Quais são as complicações se a gente não faz, né, o manejo adequado, o tratamento adequado? Então eu posso ter problema na visão, eu posso ter um AVC, a gente já falou anteriormente, eu posso ter uma parada, eu posso ter uma complicação renal, ou seja, né, tá associado à insuficiência renal crônica e aguda, eu posso ter problema cerebral, né, que é o AVC, eu posso ter problema nos olhos, então eu posso ter uma série de complicações se eu não ter um tratamento adequado, tá? E o tratamento adequado, pessoal, eu preciso de um acompanhamento médico. Tanto que existem vários protocolos municipais no posto de saúde que vocês frequentam, no hospital que vocês frequentam, né? Principalmente o SUS vem com uma questão muito importante, enfatizando a questão do acompanhamento. Então, por exemplo, os pacientes que têm um alto nível de risco de desenvolver complicações são pacientes que são convidados a participar dos grupos, né? Então, a gente no posto de saúde tem o grupo do hipertenso, que é aquele paciente que vai frequentemente no posto para fazer um acompanhamento, para ver se a pressão está adequada, se aquela medicação está fazendo efeito, né? Então, ele obrigatoriamente tem que ir para renovar as receitas das medicações e a gente convida ele para participar mais vezes, para não ir no posto somente para renovar a receita, para ele cuidar, aprender atividades, né, de melhora de rotina, de melhora de vida, para ter uma vida mais saudável. E é uma das maneiras de prevenção também. Manter o peso adequado, consumo de alimentação saudável, não beber bebida alcoólica, não fumar, não evitar o estresse, não ficar estressado, cuidar, né, da saúde mental, a questão da ansiedade, que é uma coisa que a gente tem que falar, tem que enfatizar. A nossa saúde mental, ela interfere bastante na nossa saúde física, né? Então, cuidar da nossa saúde mental, praticar atividade física, não comer tanto sal, tomar a medicação adequada, né? Cuidar do nosso corpo, né? Do nosso templo sagrado, que é o nosso corpo. E aí, assim, pessoal, muita gente deve estar se perguntando, como é que eu vou aferir pressão? Eu ainda não sei aferir pressão, a professora ainda não ensinou a aferição. Vocês vão ter uma disciplina específica para isso, que é a disciplina de sinais vitais.
Os alunos de Balneário Camboriú já tiveram comigo, né? Eu já dei alguma coisinha sobre pressão arterial, já ensinei diversos alunos a aferir a pressão arterial. Vocês aí de Blumenau vão ter uma disciplina específica, então não se acanhem, não se preocupem que vocês vão aprender a aferir a pressão arterial, né? Que é um sinal vital básico. A gente afere a pressão todos os dias dos nossos pacientes, né? De acordo com o protocolo, às vezes 4 vezes ao dia a gente tem que aferir a pressão. Então é uma coisa que está muito na nossa rotina, é um cuidado de enfermagem, vocês vão aprender, tá? A gente vai precisar de um esfigmomanômetro e um estetoscópio apenas para poder aferir a pressão. É muito tranquilo, é a prática, a gente aprende com a prática, aprende fazendo, então vocês vão aprender. Não se preocupem com isso, tá? Não se estressem para a pressão não aumentar. Fechando então a pressão arterial, né? Espero que vocês tenham aprendido bastante. Bem resumido, bem básico, mas se vocês já tiverem essa noção de tudo que a professora falou, já tá num nível muito bom, tá? A gente vai falar de novo lá em sinais vitais sobre isso e a gente vai aprender a ferir, vocês vão ficar mais tranquilos. Agora, pulando o assunto, a gente vai falar um pouquinho, dar uma pincelada sobre as arritmias cardíacas, né? Arritmia cardíaca, o que é arritmia cardíaca? Quando eu tenho o arritmia, significa que eu não tenho ritmo, o A é de negação, então é arritmia. Eu tenho um ritmo, quando eu tenho A é negação, não tenho ritmo, então é uma arritmia, falta de ritmo cardíaco, né? Arritmia cardíaca. Então eu tenho um ritmo, que é o ritmo que o coração precisa para trabalhar, né? De acordo com o funcionamento ideal. Quando eu tenho uma arritmia, significa que o meu coração ele tá sofrendo alguma alteração que não está no ritmo ideal dele, tá? A arritmia cardíaca, então, a definição é uma anormalidade, né? Na velocidade ou ritmo do batimento cardíaco. Normalmente eu tenho de 60 a 100 batimentos cardíacos em um adulto, que é o normal. O meu coração, eu sou uma adulta, né? Eu tenho 27 anos, o meu coração ele bate de 60 a 100 vezes por minuto. Então ele faz aquele tum-tá, 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 de 60 a 100 vezes por minuto. Então esse é o ritmo adequado do meu coração. Quando eu tenho um batimento superior a 100 ou inferior a 60, eu posso ter uma arritmia, que a gente vai falar disso um pouquinho mais pra frente, né? Quando eu tenho um batimento muito rápido, ou seja, acima de 100, eu vou ter taquicardia. Quando eu tenho um batimento muito lento, abaixo de 60, eu vou ter uma bradicardia. Taque de rápido e brade de lento. Decorem isso. Taquicardia, rápido, acima de 100. Bradicardia, lento, abaixo de 60, tá? Isso eu preciso decorar, tá? É bem facinho, bem tranquilo de decorar. As arritmias cardíacas, né, então, são alterações no meu coração e quando sai do meu ritmo, né, de 60 a 100, tá? Os batimentos cardíacos ocorrem de forma organizada por meio de um sistema de condução elétrica no coração, né? Então a gente lembra lá do sistema elétrico do coração, eu tenho o meu nó sinoatrial, né? Que é o meu marca-passo natural do coração, eu tenho as células de Purkinje, eu tenho as fibras, né? Eu tenho o meu nó sinoatrial, nó do átrio ventricular, então eu tenho todo um sistema elétrico de condução. Então é isso que controla o coração. O que eu preciso que vocês saibam agora? Que o meu coração ele é controlado por um sistema elétrico, né? Quem viu lá eletrocardiograma, aula de eletrocardiograma vai lembrar bem, tá? Disso aí. Então o meu sistema elétrico ele vai conduzir o meu batimento cardíaco, tá? Então é o meu marca-passo natural, que é o meu nodo, ele vai controlar o meu batimento cardíaco. Quando eu tenho alguma alteração nesse sistema elétrico, eu posso ter uma arritmia, tá? Qualquer alteração que altere ali o meu sistema elétrico pode causar uma arritmia, tá, pessoal? Eu coloquei aqui um slide só para falar para vocês sobre as células especializadas na condução, né, elétrica. Então eu falei para vocês sobre o nó sinoatrial, o nó sinusal, que é o nosso marca-passo, as fibras os feixes de His, né, as fibras de Purkinje. Então eu falei tudo aí em um slide específico para vocês, tá? Mas que eu não preciso decorar agora, eu só tenho que saber que o meu sistema elétrico do coração é quem controla meus batimentos cardíacos. A bradicardia eu coloquei um slide bem legal para vocês, bradicardia abaixo de 60 BPM, batimentos por minuto. O ritmo normal de 60 a 100 e a taquicardia é aquele rápido, acima de 100, tá? Coloquei aqui para vocês, ó, uma fotinha mostrando aqui, ó, não sei se vai dar pra vocês verem. Acho
que vai dar? Aqui, ó. Acho que deu. Para vocês verem a diferença que dá no eletrocardiograma do paciente no traçado. Quando eu tenho um traçado do ritmo sinusal, né, o meu intervalo, a bradicardia, o espaçamento é bem maior porque o coração está batendo mais lentamente, e a taquicardia, o meu espaço é bem menorzinho porque o coração vai estar batendo mais vezes, tá? Outras arritmias que a gente tem, eu coloquei só a título de curiosidade, né? Então eu tenho flutter atrial, né? Eu tenho fibrilação atrial, que é uma arritmia bem recorrente, que a gente chama de FA. Eu tenho a fibrilação ventricular, que é o FV. Eu tenho a taquicardia ventricular, que é o TV, né? Que são ritmos, são arritmias chocáveis numa parada cardíaca. Né? Eu tenho a sistolia, fibrilação ventricular, eu tenho bloqueio atrioventricular total, bloqueio atrioventricular parcial, tá? Taquicardia supraventricular, né? E aí, assim, gente, de todas essas arritmias que eu dei exemplos pra vocês, algumas são graves e algumas são mais leves, mais tranquilas, tá? Então, a gente tem a arritmia, ela é benigna ou maligna? Vai depender, né? Na maioria dos casos, ela é benigna. Então, se eu tenho uma bradicardia, uma taquicardia, tudo bem, às vezes é benigna, ou seja, não vai fazer nenhum mal pra mim. Por exemplo, eu, professora Lorena, eu sou uma pessoa extremamente ansiosa. Então, meu coração, ele normalmente tá, principalmente agora que eu tô falando, tô dando aula, né? Tô fazendo atividades do meu dia a dia, meu coração chega a 115 tranquilamente. Eu já fui fazer eletrocardiograma, já fui no cardiologista e pra mim é tudo bem, é benigna. Eu tenho uma taquicardia, uma aceleração do meu coração. Claro que eu tenho que controlar minha ansiedade, né? Porque às vezes meu coração ele pode bater rápido demais. Acima disso, aí eu tenho que procurar um médico, né? Mas pra mim, uma frequência de 115, uma taquicardia, é normal, tá? É benigna. Mas pode ter aqueles casos que ela é maligna, tá? Então, alguns tipos de arritmias, elas são mais graves, né? Então, são arritmias que causam uma parada cardíaca. Então, dependendo de como o meu coração tá batendo ali, do ritmo dele, ele para de bater. Então, é uma arritmia maligna, que pode levar ao óbito, né? E aqui eu coloquei pra vocês alguns sintomas, né, da arritmia. Então, eu posso ter falta de ar, dor no peito, fadiga, cansaço, palpitação. Alguns pacientes sentem o coração batendo, sentem o coração fibrilando, né? O coração palpitando. Eu posso apresentar palidez, tontura, desmaio, né? Que também é chamado de síncope, né? Que é o desmaio. Então eu posso apresentar diversos sintomas, tá? Qual que é o tratamento para arritmia? Por exemplo, se for benigna, eu preciso de um tratamento, às vezes, tranquilo, mais tranquilo. Por exemplo, eu tenho taquicardia. Eu faço meu tratamento controlando minha ansiedade, para o meu coração não bater tão rápido assim, tá? Mas normalmente eu uso de medicações contínuas todos os dias, melhora dos hábitos de saúde, procedimentos médicos, né? E até implante de dispositivos. Se eu tenho um paciente que está com o coração batendo muito lento, às vezes ele vai precisar de um marca-passo. Então ele vai precisar de um implante de um dispositivo. O dispositivo é um marca-passo, né? Que esse marca-passo vai substituir o marca-passo normal do nosso coração, natural, que é o nosso nódo sinusal. Então o marca-passo vai passar a controlar o nosso coração, para ele bater no ritmo adequado, já que o coração sozinho, né, o nosso sistema elétrico não está conseguindo manter esse coração no ritmo adequado, tá? Os dispositivos que a gente tem disponíveis hoje é o marca-passo, né? O marca-passo, ele vai substituir o nó sinusal, então ele vai começar a marcar o passo do nosso coração, por isso que ele chama marca-passo. É como se ele marcasse o tempo de batimento do nosso coração. Então, às vezes, um paciente, principalmente os idosos, né, que tem uma tendência a ter o batimento mais lento, eles precisam do marca-passo. Marca-passo eu coloquei no desenho para vocês, é um materialzinho, é um objeto de um material metálico, onde ele vai conduzir o sistema elétrico do coração. É um procedimento bem simples, é um procedimento cirúrgico que vai fazer o implante, né, normalmente na região de subclávia, direita e esquerda, tá? Pode ser dos dois lados. Não sei se vocês já conhecem alguém que faz uso de marca-passo. E a gente também tem o dispositivo que é o CDI. O CDI ele é utilizado nas arritmias mais graves, né? Então, pacientes que têm uma maior chance de ter uma parada cardiorrespiratória, uma parada cardíaca. Então, o CDI ele é chamado também de desfibrilador.
É um dispositivo que ele é colocado, ele é bem parecido com o marca-passo, ele é colocado nas mesmas regiões do marca-passo e ele vai controlar a nossa condução elétrica também. Ele é indicado para arritmias mais graves, tá? Ele é um procedimento um pouquinho mais caro, ele é um dispositivo um pouquinho mais caro, mas que também ajuda bastante os pacientes, né? Muitos pacientes cardiológicos fazem uso do CDI, tá, gente? Eu coloquei aqui para vocês falando um pouquinho sobre ele. Eu coloquei uma curiosidade para vocês que são os ritmos chocáveis em uma parada cardiorrespiratória. A gente tem 2 ritmos chocáveis, né? Quando eu falo ritmos chocáveis é quando eu vou fazer a desfibrilação. Vocês já viram lá nos filmes, né? Grey's Anatomy, esses filmes aí que estão disponíveis, né? Sobre a área da saúde. Eu tenho certeza que vocês já assistiram alguns até tiveram motivação de fazer o curso técnico de enfermagem por causa, né, desses filmes, que acham legal, acham interessante. Quando eu falo chocável, quando eu falo desfibrilação, ritmo chocável, é quando eu vou pegar o meu desfibrilador e chocar o paciente, né? O paciente tá lá em parada cardíaca, então eu vou pegar o meu desfibrilador e chocar, né? Disparar aquela carga de energia naquele paciente. A gente vai falar mais sobre isso lá quando a gente for falar sobre primeiros socorros, né? Quando a gente for falar de parada cardíaca. Então eu só quis colocar aqui pra vocês como uma forma de curiosidade. Quais são os ritmos que eu posso chocar e os que eu não posso? E isso é uma questão que cai em prova de concurso, cai nas provas dos hospitais, isso é uma coisa que eu tenho que decorar. Eu tenho 2 ritmos chocáveis, TV e FV. Não é difícil de decorar. TV e FV. Taquicardia ventricular e fibrilação ventricular, tá? Tá escrito aqui pra vocês, TV e FV. Quais são os ritmos que eu não vou chocar? Que o paciente está em parada cardíaca, mas eu não posso chocar, eu só posso fazer a massagem. Atividade elétrica sem pulso, que é o AESP, e a sistolia. Por que eu não posso chocar? Porque esses ritmos, o paciente não tem condução elétrica. Então não adianta eu chocar, eu disparar uma carga elétrica ali, tá? Mas eu coloquei isso a título de curiosidade, para vocês já irem decorando, já se interessando pelo assunto, tá, pessoal? E na aula de hoje é isso. O que eu quero que vocês decorem é ritmo sinusal, taquicardia e bradicardia. Eu preciso que vocês saibam essas 3, né, derivações dos nossos batimentos cardíacos. Então, relembrando, de 60 a 100, eu tenho um ritmo regular, um ritmo sinusal, normal. Acima de 100, eu tenho uma taquicardia, o coração vai bater mais acelerado. E abaixo de 60, eu tenho uma bradicardia, né? O coração vai bater mais lentamente. E depois eu tenho várias outras arritmias, né? Que eu tenho que saber que existem, mas por enquanto a gente não vai focar. Então eu tenho a FA, flutter, fibrilação atrial, tenho a sistolia, eu tenho os ritmos chocáveis, né? Que é TV e FV, eu tenho que saber que existem, mas por enquanto não é o nosso objetivo agora decorar e aprofundar nesses ritmos, tá, gente? Então, mais uma vez eu agradeço por estarem assistindo nossas aulas, acessem nosso site, assistam nossos vídeos, tá? Valorizem, porque não é fácil a gente estar aqui gravando, a gente não é blogueiro, mas a gente está fazendo de tudo para mantê-los, né, com os conhecimentos em dia, né, com as disciplinas em dia. Então, um beijo para vocês, tá? Um beijo para os alunos de Blumenau, em breve eu espero conhecer vocês. Meus alunos de Balneário, né, eu tô morrendo de saudade de vocês, das nossas aulas presenciais, das nossas gargalhadas em sala de aula, das nossas piadas. Eu tô em Minas Gerais ainda, eu tenho muito caso para contar para vocês, viu? Um beijo, fiquem com Deus, tchau, até breve!